Você tem medo da maldade? Pense novamente. Segundo Dietrich Bonhoeffer, pastor, filósofo e mártir, assassinado pelo regime nazista, o verdadeiro inimigo da humanidade não é o mal. O maior perigo é a estupidez. É isso mesmo. Bonhoeffer, que foi enforcado por se opor a Hitler, nos deixou uma das teorias mais perturbadoras do século XX. Não se trata apenas de ignorância ou burrice, mas de algo muito mais sinistro. Algo que nos cerca, que se alastra em tempos sombrios, que se esconde atrás de rostos comuns e que tem o poder de destruir civilizações inteiras. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. Quem foi Dietrich Bonhoeffer? Dietrich Bonhoeffer foi um teólogo e pastor luterano alemão que desafiou o regime nazista de dentro da própria Alemanha. Ele se envolveu ativamente na resistência ao nacionalsocialismo e chegou a participar de conspirações contra Adolf Hitler. Por causa disso, foi preso e, pouco antes do fim da Segunda Guerra, executado em um campo de concentração. Mas antes de morrer, ele escreveu o que talvez seja seu pensamento mais assustador, uma análise fria, clara e perturbadora daquilo que ele chamou de a estupidez como força social. A origem da teoria em suas cartas da prisão, especialmente nas anotações reunidas em Resistência e Submissão, Bonhoeffer formulou sua teoria da estupidez. Para ele, a estupidez não é apenas uma falha individual de inteligência, mas um fenômeno coletivo, quase contagioso, que se espalha com poder político e ideológico. A estupidez, dizia ele, é mais perigosa que a maldade. Isso soa absurdo à primeira vista. Afinal, o mal é consciente. Ele sabe o que está fazendo. Um homem mau pode mentir, roubar, matar, pode enganar os outros, mas paradoxalmente é mais previsível. Pode ser combatido com lógica, com evidência, com verdade. A estupidez não. O estúpido não escuta, não raciocina e não percebe. A característica mais assustadora do estúpido, segundo Bonhoeffer, é que ele não pode ser persuadido. Você não pode convencê-lo com argumentos. Ele está imune à razão. Ele se agarra a ideias feitas, a frases prontas, a slogans. Repete o que ouviu sem pensar. E qualquer tentativa de diálogo torna ainda mais hostil. Bonhoeffer escreveu: contra a estupidez não temos defesa. Nem protestos nem força, argumentos não adiantam. Os fatos que contradizem o próprio preconceito podem simplesmente ser ignorados ou reinterpretados. E se forem inegáveis, eles apenas incomodam e são descartados. Ou seja, ao contrário do mal que pode ser enfrentado com vigilância e resistência, a estupidez transforma o diálogo em um campo minado. Você fala, mas suas palavras não entram. E se entram, são distorcidas. A estupidez é social, não individual. E aqui está a parte mais profunda da teoria. Bonhoeffer diz que a estupidez não é uma falha intelectual individual. Não é algo natural da pessoa. Na verdade, é uma forma de rendição psicológica. Pessoas inteligentes, cultas, até mesmo instruídas podem se tornar estúpidas quando entram em certos ambientes sociais. Ele observou que, quando o poder político cresce, especialmente regimes autoritários e ideologias de massa, a estupidez se espalha. É como se as pessoas abrissem mão do pensamento próprio para se sentir parte de algo maior. Elas deixam de pensar criticamente para serem aceitas. Trocam a razão pelo conforto da aprovação. Bonhoeffer escreveu: a estupidez é de fato menos um defeito do intelecto do que um defeito humano. Há pessoas intelectualmente muito ágeis que são estúpidas, e outras intelectualmente lentas que não o são. O estúpido se torna perigoso uma vez capturado por essa mentalidade. O estúpido não é apenas um ignorante passivo. Ele se torna um defensor agressivo daquilo que não entende. Ele passa a proteger o sistema que o domina. Age como uma engrenagem cega do mal. E o mais assustador, o estúpido se sente virtuoso. Ele acredita estar do lado certo da história, mesmo quando está perpetuando tragédias. Ele acredita que é justo, que é moral, que é esclarecido. Ele não apenas se engana, ele quer arrastar os outros com ele.
por que a estupidez cresce com o poder? Bonhoeffer observou que, quanto mais poder uma pessoa ou grupo possui, maior é a probabilidade que a estupidez se espalhe. Isso ocorre porque as pessoas, sentindo-se pressionadas ou desejando proteção, abrem mão do pensamento individual. O poder, especialmente o poder totalitário, exige obediência, e a obediência cega exige a suspensão do pensamento. A crítica vira crime, a dúvida vira traição. E assim, a estupidez se torna um mecanismo de sobrevivência. Ela protege o indivíduo da dor de pensar por si mesmo, mas transforma a sociedade em uma máquina sem consciência. A estupidez como ameaça civilizacional, na visão de Bonhoeffer. A estupidez não é um defeito individual que se corrige com educação. Ela é uma ameaça civilizacional que cresce na sombra do autoritarismo. Ela é a razão pela qual regimes totalitários conseguem apoio de milhões. É o motivo pelo qual pessoas comuns participam de horrores históricos. E é o combustível de movimentos de massa que promovem perseguições, censura, guerra e destruição. Ela destrói a verdade, corrói a linguagem e transforma o senso comum em veneno. Como resistir à estupidez? Aqui está o ponto final, e talvez o mais importante, da teoria de Bonhoeffer. Ele diz que não adianta discutir com o estúpido. Não adianta tentar vencê-lo com fatos. Porque a estupidez é uma condição moral e espiritual, não apenas intelectual. Só há um caminho para quebrar esse ciclo, a libertação interior. Segundo Bonhoeffer, só a liberdade real, aquela que nasce de um senso de responsabilidade individual, de coragem moral e de resistência ao conformismo, pode impedir que a estupidez vença. Ele acreditava que, mesmo diante do terror nazista, havia uma escolha a ser feita, a escolha de pensar, a escolha de resistir, a escolha de não se calar. Bonhoeffer morreu, mas deixou um aviso no dia 9 de abril de 1945. Bonhoeffer foi executado por enforcamento no campo de Flossenburg, apenas semanas antes do fim da guerra. Suas últimas palavras foram: "Este é o fim, para mim, o começo da vida." Mas o que ele nos deixou é mais do que um pensamento teológico, é uma advertência. Ele nos ensinou que os maiores desastres da história não acontecem porque maus vencem os bons, mas porque os estúpidos se tornam maioria. E hoje, agora, pare e olhe ao redor. Vivemos em uma era de algoritmos, redes sociais, polarização extrema. Informações voam mais rápido do que a capacidade de pensar sobre elas. Slogans substituem ideias. E vozes que tentam argumentar são caladas, ridicularizadas ou simplesmente ignoradas. Quantas vezes você tentou mostrar um fato, um dado, uma verdade, e a pessoa simplesmente respondeu com uma frase feita? Quantas vezes você viu alguém defender cegamente uma ideia que sequer compreende? Quantas vezes você percebeu que o mundo parece cada vez mais dominado por certezas barulhentas e menos por dúvidas honestas? A teoria da estupidez de Bonhoeffer não é apenas um alerta para o passado, é um chamado urgente para o presente. A coragem de pensar. A verdadeira resistência começa onde termina o pensamento automático. A verdadeira liberdade começa onde termina a estupidez. Ser livre hoje é ter coragem de pensar com a própria cabeça, é resistir ao contágio da maioria, é aceitar o peso da dúvida, é não se vender pelo conforto das certezas fáceis. Bonhoeffer morreu acreditando nisso, e talvez, por isso mesmo, ainda esteja vivo em suas palavras. E você? Já tentou argumentar com um estúpido? Já se viu preso num sistema de ideias cegas? Deixe seu comentário. E nunca esqueça, a maior arma contra a estupidez é o pensamento livre.